Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 14 e é a última aula sobre o Evangelho Gnóstico de Tomé. É o último episódio, então, aonde nós vamos ler os últimos Logions, né? Como a gente fez até agora, essa é o episódio 14. Nós fizemos 14 aulas, então já passamos por muitos Logions e toda a aula a gente leu um conjuntinho de Logions. Ao todo, o Evangelho de Tomé, ele possui 114 Logions. O Evangelho de Tomé foi encontrado em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Ele já tinha sido encontrado em 1890, né? E alguma coisa. Ele foi encontrado, mas um pergaminho muito pequeno, com muito pouco conteúdo. E agora, em 1945, ou seja, mais ou menos recente, já se vão já mais de 60 anos, né? Foi encontrado, então, em Nag Hammadi, uma biblioteca completa. E, no meio dessa biblioteca, um dos livrinhos, conforme mostra a ilustração aqui do lado, um dos livrinhos era o Evangelho de Tomé. Esse evangelho lindo, que não faz parte dos canônicos, retiraram dos canônicos, mas um determinado grupo ali de religiosos que tinha essa biblioteca escondeu em uma caverna, provavelmente com medo das perseguições, com medo de perder esse material riquíssimo. Bom, o Evangelho de Tomé é um dos diversos evangelhos encontrados nessa caverna de Nag Hammadi. E 2 anos depois, conforme já falamos anteriormente, em 1947, né, sincronamente aí, por uma sincronicidade divina, foi encontrado 2 anos depois, em 1947, em Qumran, região dos Essênios, ao lado do Mar Morto, a noroeste do Mar Morto, foi encontrado, então, uma outra biblioteca, a Biblioteca dos Essênios. Bom, nós estamos lendo o Evangelho de Tomé, de Nag Hammadi, mas vale dizer que existem muitos evangelhos e que, em breve, traremos outros evangelhos aqui na leitura, no estudo, né? Mais do que a leitura, a gente faz também a compreensão, o estudo de como vivia esse povo dessa época e por que esse conteúdo tão gnóstico, né? Tão diferente dos primeiros cristãos. Esses foram, de fato, os primeiros cristãos. E vamos então ler. O Evangelho de Tomé, ele foi então escrito ali por volta, acredita-se, né, do primeiro, segundo século. Acredita-se que o Evangelho mesmo, ele foi escrito no primeiro século, né? Mas ele era sempre copiado. Tinham os copistas, né, que quando ia para esses centros religiosos, né, nesses centros, tanto dos essênios quanto os de Nag Hammadi, existiam os copistas, estudantes, que uma das tarefas deles era estudar e copiar, ou seja, criar cópias. E uma dessas cópias, um conjunto completo, uma biblioteca completinha, conforme mostra a imagem, foi encontrada, então, numa caverna em Nag Hammadi. Bom, vamos lá. Como a gente sempre faz, né, eu faço uma introdução aqui falando sobre os primeiros cristãos, sobre o gnosticismo, né? Para que a gente entenda algumas palavras e o que queriam dizer quando passavam as mensagens, quando Jesus passou as mensagens, exatamente o que diziam essas mensagens. Não se pode ler ao pé da letra, como a gente sempre fala, né? Não dá para pegar um texto desse, ler ao pé da letra e tentar entender. Da mesma forma que não dá para ler a Bíblia ao pé da letra, né? A gente tem que entender que ali é tudo simbólico, é tudo ali de uma certa forma ali, para a gente compreender, fazer a tradução daquela historinha, né? E transformar aquela historinha num aprendizado. Muito bom. Vamos lá, então, vamos começar falando, como a gente sempre começa aqui, pelos conceitos, né? A gente já falou sobre o judaísmo aqui, dos primeiros judeus,
falamos o que é hebreus. Hebreus significa o povo do outro lado do rio, que ficava do outro lado do rio Eufrates, né? E o povo era um povo semita, chamado também um povo semita, que eram os filhos de Sem. Bom, tudo isso a gente já falou no passado, né? E aí os judeus, eles fugiram, eles saíram dessa região, né? Atual Palestina, mas nessa época não se chamava ainda Palestina, né? Em 1750. Eles saíram daí fugindo de uma seca, foram para o Egito, no Egito foram escravizados, 400 anos de escravidão, já passamos por tudo isso. E aí depois, em 1250, eles voltaram com Moisés, voltaram para essa região. E aí veio Nabucodonosor, dominou a região toda, a Babilônia, então, dominando toda essa região. Depois escravizaram e levaram para a Babilônia mais ou menos uns 70 mil judeus, mais ou menos, né? E aí, no final das contas, depois de anos, voltaram apenas 50 mil judeus, encontraram os samaritanos que não tinham sido atacados. Tudo isso a gente já falou em detalhes. Vamos ao conteúdo de hoje, então. Já falamos, então, que Roma, né? Que Roma começou a entrar, então, fortemente aí no mundo todo, aí, nas batalhas, foi feito, então, acordos entre os judeus e os romanos, e cercaram Jerusalém. E no cerco que fizeram a Jerusalém, retomaram Jerusalém, então. E aí, depois, toda essa região da Judéia e da Galileia também começaram a ter perseguição ao judaísmo, então começaram a querer impor muito fortemente contra o judaísmo, inclusive com morte sendo queimado na fogueira, né? Quem acreditasse na Torá seria queimado na fogueira. A mulher que fizesse a circuncisão no filho também seria morta. Então começou uma perseguição muito grande. E isso, naturalmente, sempre que a gente tem uma perseguição, né, muito grande, acaba gerando uma revolta do povo. E foi o que aconteceu. Surgiu, então, a revolta dos Macabeus. A revolta dos Macabeus, já lemos também na última aula, foi feita por Matatias e seus filhos, que eram grandes guerreiros na época, né? E, por isso, recebeu, então, o nome de Revolta dos Macabeus. Vale lembrar que Macaba em siríaco significa martelo, né? E eles, então, receberam esse título aí porque lutavam muito, muito bem e conseguiram, então, afastar os inimigos todos aí, retomando, então, para o judaísmo toda essa região. Muito bem. Então, em 6 depois de Cristo, a Judéia tornou-se, então, uma província romana. Em 66 depois de Cristo, os judeus da Judéia se revoltaram contra Roma e nomeiam um estado novo, o Estado de Israel. Então, aqui um fato aqui histórico que tem que se marcar aqui, né, que foi a criação, então, do nome Israel para toda essa região aí. Evento, então, o evento que gerou isso foi a defesa de Jotapata, o assédio a Jerusalém, conhecida como o assédio a Jerusalém, mais ou menos entre 69 e 70 depois de Cristo. Durante a revolta, a maioria dos cristãos se retiraram da Judéia, foram para a Galileia e para outras regiões mais afastadas. Samaria. Bom, o segundo templo, então, acaba destruído, sobrando apenas o Muro das Lamentações, que existe até hoje. Filon, judeu da Judéia, mas morando em Alexandria, ele era judeu da região da Judéia, né? Filon. Ele tem muitos textos que ele narra tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, mas ele vivia em Alexandria, que era um centro cultural maravilhoso, onde tinha um porto sensacional, né, que era ali união ali do Egito com a Europa. Então, toda a mistura da cultura
ocorria nessa cidade, e ali tinha um comércio fantástico com coisas que chegavam da Grécia, e também com a saída do que estava saindo do Egito para a Europa, mais em especial Grécia e Roma, né? Bom, então Filon, ele tenta então integrar a filosofia grega, lembrando que nós falamos nas últimas aulas que o helenismo dominou toda essa região aí, né? Com Marco Antônio e com a chegada dos gregos, então. Então os próprios judeus, parte dos judeus gostavam muito dos gregos, da helenização, inclusive compravam roupas e se vestiam como gregos, né? Era como se você estivesse colocando uma roupa europeia, né, em 1700, aqui no Brasil. Imagina, as roupas dos brasileiros vinham da Europa, né? Pelo menos dos brasileiros que podiam pagar, né, em 1700. Imagina nessa época aqui, por exemplo, eles admiravam aquela vestimenta, aquela roupa sofisticada. E os que podiam pagar mandavam trazer, então, as roupas, as vestimentas, ou mandavam fazer de forma semelhante. Bom, então essa cultura grega ela foi dominando. E Filon, vale a pena a gente reforçar aqui que Filon, então, ele foi um desenvolvedor dessa filosofia grega, unindo com a teologia mosaica. Como ele era judeu, né, ele era de origem mosaica, de origem ali na Torá, né? E aí ele tenta juntar, então, olha, onde é que a gente consegue encaixar essa bela filosofia, com esses belos dizeres, com a teologia do que está escrito na Torá, né? Então ele escreveu diversas obras nesse sentido. E na Palestina, um outro grande escritor que, se quiserem procurar, de repente, referência de livros para pesquisa, vale a pena, foi Flávio Joséfo. Flávio Joséfo viveu de 37 depois de Cristo. Vejam que logo depois, né, de Cristo ter nos deixado, ter sido morto na cruz, né? Ou seja, logo depois de Jesus ter partido, surge então Flávio Joséfo. E os primeiros textos que ele escreveu logo depois, com muito conteúdo dessa época. Então, são duas referências que nós temos aí para quem que precisa mergulhar mais na história de como vivia esse povo e por que acreditavam dessa forma, por que o judaísmo seguiu essa linha, por que o gnosticismo seguiu essa outra, por que se criou tantas guerras e tantas religiões diferentes surgiram também. Vale muito a pena estudar os dois, tanto Filon quanto Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo, então, de 37 até 100 depois de Cristo, escreve a sua obra riquíssima, parte em hebraico e o restante em grego. Então ele escreveu, se eu não me engano, uma obra em hebraico e o restante todo ele escreveu em grego. Ele escreveu A Guerra dos Judeus também, que foi um livro muito interessante. É isso. Bom, então falamos aí sobre quem quiser aprofundar mais, aí uma boa referência aí para pesquisarem, tá? Já falamos anteriormente sobre os essênios também. E vamos então começar pelos Lógions de hoje. Hoje nós estamos finalizando. Nós vamos então do Lógion 108. Na última aula nós paramos no Lógion 107. Hoje nós vamos do 108 até o 114 e finalizamos o Evangelho de Tomé. Os Lógions são os ensinamentos, né? A palavrinha que se usava para se chamar ensinamentos. Então, o Lógion 108 diz: Jesus disse: quem beber de minha boca se tornará como eu, e eu próprio me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Então, um belíssimo texto, né? Lembra o que a gente encontra, por exemplo, no templo de Apolo, né? Em Delfos, onde tem escrito, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. E
basicamente diz: quem ouvir e compreender as palavras de Jesus, é isso que Jesus está dizendo. Olha, quem ouvir e compreender, fizer a compreensão, o entendimento, o aprendizado e colocar em prática, estarão em harmonia. E Jesus se tornará harmonizado com este. E as coisas ocultas do universo lhe serão reveladas. Aí vale comentar que Jesus dizia, né? Eu sou um com o Pai. Ou seja, Jesus já tinha passado pela unificação com Deus, pelo processo mais elevado de elevação dos seres. Ele já tinha chegado no nível máximo e feito a unificação com Deus, a reintegração com Deus, como falam alguns também, né? Mas o fato é que é uma escadinha, a gente vai subindo aos pouquinhos, esse é o conceito, não só do gnosticismo, mas o espiritismo enxerga assim também, diversas outras religiões, o próprio budismo também, a elevação, o crescimento, sempre visando o seu interior, né? Mas sempre também compreendendo a necessidade fraternal de olhar os demais como irmãos. Bom, então é isso, né? Essa união, né, que Jesus fala, olha, quem beber de minha boca se tornará como eu. Ou seja, Jesus aqui mostra então, esse se tornará como eu, ele mostra então e incentiva aos alunos que alcancem o mestre. Ou seja, aprendam e se tornem como eu, mostrando e incentivando aos alunos que alcancem o mestre. Como todos estamos em elevação gradual, aos poucos conseguiremos um dia chegar onde Jesus chegou. Então, Jesus, do ponto de vista espiritual, é um espírito que já vem em elevação de muito tempo, né? Há muito tempo. E ele já é um ser que já chegou lá em cima. Como existem outros aí, o universo é imenso, né? Então devem existir diversos outros aí também que já fizeram a sua integração com Deus. O gnosticismo fala justamente sobre isso, sobre a integração com Deus, e várias outras religiões também falam sobre essa elevação espiritual. E aí é uma escada, né? Como vemos também na escada de Davi, né? Como vemos também na elevação do ser judaico também, né? Ele vai subindo aquela escada até chegar no nível mais elevado. E no nível mais elevado, ele faz a sua integração com Deus. E essa integração é uma integração de harmonia, de vibração, de estar sintonizado, acima de tudo. Né? Estar em sintonia perfeita, em união com o Ser Supremo. Bom, é isso. Esse é o 108, é o aprendizado 108 que lemos agora. Vamos ao 109. Logion 109. Jesus disse: o reino é semelhante a um homem que tinha no seu campo um tesouro escondido e que ele próprio ignorava. E após a sua morte, ele o deixou ao seu filho. O filho de nada sabia, tomou o campo e o vendeu. E aquele que comprou veio e, trabalhando, encontrou o tesouro e começou a emprestar dinheiro a juros a quem ele queria. Muito bem. Então, a conquista do reino, a explicação agora do que se refere esse Logion, né? A explicação. A conquista do reino é sempre um esforço pessoal. Só encontra quem busca, quem se esforça, quem trabalha. Essa é uma premissa do gnosticismo, do judaísmo também. Né? Não estão o que os judeus diziam, que esperavam um Messias Salvador, eles esperavam alguém que viesse salvá-los e principalmente libertá-los das diversas escravidões que o povo passou. Né? Bom, então a conquista desse reino é sempre um esforço pessoal e só encontra quem busca, quem se esforça e quem trabalha.
É interessante e constante essa referência de Jesus, né? Também no mesmo conceito gnóstico, dizendo, olha, não é para ficar sentado esperando a salvação, que as escadas vão descer do céu para salvar a todos. Não, não é isso. E não é salvo quem tem fé, ou quem entra para alguma religião, ou para alguém vai se batizar para ser salvo. Não, de forma alguma. Quantas pessoas aí existem, né, nessas condições que não têm condição de realmente ir para o céu ou para um local de elevação? Nós sabemos disso. Então, o mais importante é esse trabalho interior. E quando se fala em trabalho interior, é essa correção de afastar o instinto, né? O que nós lemos durante todos os lógios aqui, até chegar nesses últimos que estamos lendo agora, esse trabalho interior constante, retirando vícios, retirando apegos da matéria, retirando qualquer tipo de sensação, de sentimentos de raiva, de ódio, de paixões da matéria que nos prendem e que nos dão temporários prazeres, né? São prazeres momentâneos, assim, que a gente acha, ah, pronto, me vinguei, estou feliz, me vinguei, né? E aquilo, para você te dar uma alegria momentânea, e logo depois vem, então, um manto de tristeza da matéria, sobrepondo e jogando a realidade por sobre o ser. Então, a verdade é que começar sempre por dentro a sua limpeza, limpando o seu interior e gradativamente, esse limpando o interior significa limpar os pensamentos, filtrar tudo que está sobrando de pensamento e vindo à tona, né? Limpar e corrigir, não, isso não, sim, isso sim. Lembrem-se do sim, sim e do não, não, constantemente, fazendo essa limpeza interior gradual, não é um estalar de dedos. Isso é gradual, é exercício, é igual ir para a academia e fazer o seu exercício de trabalho com o seu interior. O tesouro oculto está na intimidade de cada casa, de cada ser. Então, esse tesouro oculto, outro ponto importante comentado aqui, né? Que tesouro é esse escondido na casa ou escondido no campo desse determinado dono do campo, né? Esse tesouro, na verdade, está no interior de cada um. E é isso que nós temos que procurar, né? Vemos ditados semelhantes no budismo, no Oriente, no hinduísmo, né? Daquele de procurar a si mesmo. Vemos na Grécia também, né? No Templo de Delfos, como eu falei anteriormente, né? Encontrar a si mesmo, conhecer a ti mesmo, e aí, conhecendo a ti mesmo, fazendo essa filtragem do teu interior, essa limpeza da tua casa interior, aí você encontra, então, esse tesouro. Há quem passe a vida sem perceber o seu tesouro interior, e de nada levam. Então, esse é também um ensinamento deste Logion, né? O homem que morreu, o filho que vendeu e passaram a vida deles olhando só a matéria, só os bens materiais, né? O salário. E a gente tem sim que viver e viver a matéria. Não tem jeito, estamos aqui encarnados, mas é importantíssimo não perdermos o foco do nosso principal objetivo, que é melhorarmos como seres, melhorarmos como espíritos, melhorarmos como seres humanos acima de tudo, né? Há quem passe a vida sem perceber, então, esse tesouro interior e sem se conhecer e sem se corrigir. E aí, nada levam quando vão. Neste Logion, observa-se que o empréstimo do dinheiro não é condenável. Em outros Logions anteriores, Jesus condena, né, quem empresta a juros e tudo. Aqui não. Aqui ele comenta assim como, olha, ele quer dizer, na verdade, que como não foi, por exemplo, no Logion 95 foi condenado, né? Mas, naturalmente,
é melhor que o faça a quem precisa do que guardá-lo de forma avarenta. Então é melhor que o dinheiro flua emprestando a quem precisa, a quem necessita, se puder emprestar, então, a quem necessita de fato e dar uma chance a quem precisa para se erguer, né? Do que guardar de forma avarenta, como vimos no Loja 95. Aí não. Tá? Então, atenção nesse ponto do dinheiro aqui. Nesse caso, é fundamental. A falta de apego deve ser uma regra. Ou seja, não se apegar demasiadamente com o dinheiro. Empreste, faça o que tiver que fazer, faça o dinheiro circular, né? E procurando sempre ajudar. Esse é o Loja 109, muito interessante e muito bonito. Loja 110. Jesus disse: aquele que encontrou o mundo e ficou rico, que renuncie ao mundo. Bom, o que Jesus quer dizer com isso, né? Aquele que encontrou o mundo, aquele que esteve na matéria, que conheceu os seus segredos e enriqueceu-se de conhecimento e espiritualidade, que renuncia ao mundo. Então é meio óbvio, e uma coisa acaba levando a outra, tá? Conforme a gente vai cada vez mais aprofundando e ficando ricos, e ricos de conhecimento, esse rico aqui é importante compreender, que é o rico do conhecimento, da sabedoria, é o rico do ser que está se engrandecendo perante o mundo espiritual, perante a verdadeira vida, como dizia Jesus. Então, que renuncie ao mundo. Mas essa renúncia ela vem automática. Você começa a perceber o valor na verdadeira vida. E essa renúncia ela vai acontecer naturalmente. Mas Jesus chama a atenção. Renuncie ao mundo. Novamente, refere-se Jesus ao desapego dos bens materiais, dos prazeres, dos vícios, dos instintos que o mundo nos impõe. Qual é o pior dos instintos? O ego. O ego, ele puxa diversos outros vícios. Ele puxa instintos selvagens, né? Tipo a raiva, o ódio, a inveja, aquele desejo de chegar na frente do outro para comer o alimento antes do outro, porque senão o outro vai pegar o seu alimento. Isso é instintivo, mas é muito... a gente precisa controlar, né? A gente precisa controlar e compreender a nossa existência espiritual acima de tudo. Se tiver que deixar o outro se alimentar primeiro, deixe o outro se alimentar, faça caridade, deixe a outra pessoa passar na frente, principalmente se for uma pessoa necessitada, mas mesmo que não seja, mesmo que seja um jovem, dê a vez, mostre o caminho, mostre como fazer, sirva de exemplo no seu caminho e na sua jornada. Temos que tomar cuidado com os entendimentos, pois as palavras se modificam com o tempo e os sentidos também. Essa é só uma observação, né? A gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente lê elogios, textos antigos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas palavras às vezes mudaram, significavam antigamente uma coisa. O povo daquela região, daquela época, queria dizer, quando falava essa palavra, queria dizer algo diferente. Por exemplo, a palavra apócrifo, né? Só citando uma aqui, a palavra apócrifo sempre, desde antigamente, a etimologia da palavra no grego antigo significa secreto, guardado. Ao longo da Idade Média foi se construindo sempre associado à palavra apócrifo como algo falso, algo que não é de valor. Ah, isso é apócrifo. Isso não é de valor. Não está nos canônicos, não serve, né? Foi como foi construído essa ideia na cabeça das pessoas. Mas não. No Evangelho de Tomé tem escrito, no início dele, Evangelho apócrifo de Tomé. Quem escreveria isso, né? Um evangelho falso de Tomé? Ninguém, né? Certamente. A palavra significa evangelho secreto.
secreto de Tomé. Então, eu usei como exemplo aqui a palavra apócrifo, né? Mas diversas outras palavras dos textos que a gente lê, a gente tem que sempre estudar e procurar compreender aqui o real sentido. E não ler ao pé da letra o que a gente lê nos evangelhos. Tá bom? Então, por isso eu trago sempre aqui a minha opinião e trago também aqui o que os outros historiadores normalmente entendem como a explicação daquele determinado Logion. Bom, esse foi o 110. Vamos ao 111 agora. Logion 111. Jesus disse: céu e terra se enrolarão diante de vocês, e o vivo, saído do vivo, não conhecerá a morte, nem temor, porque Jesus disse: aquele que se encontrar a si mesmo no mundo, o mundo não lhe será digno. Então, um belíssimo e profundo ensinamento. O vivo saído do vivo significa o ser espiritual que já fez a sua reintegração do Pai com o Pai. Mesmo que céu e terra se enrolem diante deste ser, ou seja, que haja ali uma convulsão ali, seja lá atmosférica ou o que for, né? Ou seja, que você tenha ali a pior catástrofe que for, diante deste ser, não conhecerá a morte. Não conhecerá novas reencarnações, nem temor nenhum, né? Lembrando que a morte, o conceito de morte é quem está vivo é quem está na verdadeira vida, quem está na espiritualidade. E quem está morto é quem vem para a matéria, é quem vem encarnar. Jesus cansou de falar isso, né? Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Nós seguimos em frente. O que Jesus queria dizer nessa passagem, né? Sigamos com a nossa visão espiritual, com o nosso foco de crescimento espiritual. E não nos preocupemos com a matéria. Bom, aquele que encontrar a si mesmo no mundo, o mundo não lhe será digno, pois este já é um ser espiritual, um espírito elevado, e um com o Pai, como Jesus. Bom, um belo Logion, né? Eu acho que é um pouco do que a gente já leu nos outros anteriores também, né? Ele fala sobre encontrar a si mesmo. Como já vimos isso escrito em vários outros Logions, já vemos também no Oriente. Isso é também conceitos orientais, do encontrar o seu ser interior, como se fala no budismo, né? Como na Grécia, né? Conhece-te a ti mesmo, no templo de Delfos estava escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Bom, e esse encontro interior, então, é essa limpeza, esse conhecimento, essa percepção de quem nós somos de fato. De fato, nós não somos a matéria, nós somos esse ser espiritual que temporariamente vive na matéria, para aprender e evoluir constantemente, melhorando seus atos, melhorando seus pensamentos, melhorando sua energia e cada vez mais vivendo melhor. É esse o aprendizado que eu tiro do 111. Coloquem as suas observações, fiquem à vontade. Eu adoro quando tem comentários e que vocês aí podem então dizer: olha, eu entendi isso, eu entendi também isso, esse outro. Fiquem à vontade, tá? Não tem dono de razão, não tem. É muito importante que a razão saia de cada um de vocês. Vamos agora ao Logion 112. No Logion 112, Jesus disse: miserável é a carne, que depende da alma. Miserável é a alma, que depende da carne. Bom, esse Logion é muito semelhante, nós já lemos também no 56, no 80, no 87, com palavras um pouco diferentes, ou seja, era repetido com frequência. Jesus frequentemente comentava
com palavras distintas, diferentes, mas repetia com frequência. Em todos eles, vemos a dicotomia entre matéria e espírito. Vemos a chamada para atentarmos para a transitoriedade da vida eterna e para o desapego da matéria. A alma não deve ficar na dependência da carne. Ou seja, ela não deve estar apegada aos desejos da carne, da matéria, os sabores exageradamente. Ah, eu não vivo sem chocolate, né? Não deve se apegar. Deve ter um gostinho, um prazerzinho, mas quanto menos apego e quanto menos necessidade daquilo, melhor. Este é um ser instintivo, o ser que fica nessa dependência, né? É um ser instintivo, seja lá de qual prazer for, tá? Entra aí o prazer sexual, entra aí diversos prazeres. Temos que, aos pouquinhos, ir cada vez menos necessitados, cada vez menos instintos de raiva, de ódio, né? De briga o tempo inteiro, né? Não, desapegar desse instinto primitivo. É um animal primitivo o ser que anda carregado com esses vícios, né, da matéria. É necessário que um dos dois esteja no comando. Se o comando é do animal, ele sobrevive, mas demasiadamente apegado ao instinto. Se o comando é do ser espiritual, ele vence, o ser espiritual vence. E ele é quem conduz os caminhos, são claros, são racionais no caminho do bem, e a retidão eleva cada vez mais o ser. Então, é uma briga constante entre um ser primitivo, um ser instintivo, um lado dentro de nós que puxa para a matéria, que puxa para os instintos, né? Que puxa o subconsciente de forma, às vezes, automatizada, nos coloca em situações nervosas, de grito, de histerismo, né? Não pode, a gente tem que segurar, conter isso e sempre de forma racional conduzir as situações. Bom, e isso então te leva nesse caminho de espiritualização, nesse caminho de pensamentos mais lúcidos, mais claros, né, que nos fazem então nos elevarmos. Mas não é um estalar de dedo, como eu sempre falo. Isso é um trabalho constante. É o vigiar e orai. Constantemente vigiando pensamentos, a fala, o que nós estamos falando, as nossas ações e, principalmente, o que gera depois, que são os nossos hábitos, que acabamos enraizados, né? Bom, esse controle e esse trabalho, então, lembra muito o mito do cocheiro de Platão. Platão tinha um mito, né? O filósofo Platão, discípulo de Sócrates, né? Ele tinha um mito que era o mito do cocheiro. E esse mito do cocheiro era que um cocheiro carregava. Então, nós éramos como um cocheiro que puxava uma carruagem, né? Com 2 cavalos. Um cavalo correto, coerente, obediente, no caminho correto, e um cavalo que queria ir sempre no caminho errado, no caminho do mal, no caminho do instinto selvagem, que não obedecia o cocheiro, né? E puxava sempre para o outro lado. Então, é esse mito aí que a gente pode também compreender, né? Como significando esses 2 seres, esses 2 lados que carregamos dentro de nós. Um lado instintivo, que é o leão, como vimos no Lógion 7, o leão, e o ser espiritual, que tem que vencer essa batalha. Dure reencarnação após reencarnação, mas ele lá na frente ele vai vencer. Cada vez mais ele vai vencer esse instinto. Muito bem, pessoal, esse foi o Lógion 112. Vamos ao Lógion 113. Seus discípulos lhe disseram: em que dia virá o reino? Jesus disse: não será percebido quando ele vier. Não se dirá: ei-lo aqui ou ei-lo ali,
mas o reino do Pai está espalhado por toda a terra, e os homens não o veem. Muito bem. Semelhante, nós lemos no Logion 3, por exemplo, né? Um conceito fundamental do gnosticismo, compreendimento de que o reino, né? Esse reino dos céus, o reino de Deus, ele não está num lugar definido, num lugar agure, né? Num lugar pré-determinado, nem está no céu, nem está na água. Não. Ele está, acima de tudo, em toda parte e dentro de nós. Bom, esse reino é um estado do ser, quando se encontra a paz interior, quando encontra a energia amorosa de Deus em nosso interior e em todas as coisas. É a compreensão do todo, é enxergar tudo como belo e ver os planos de Deus em andamento para o universo. Então, naturalmente, depois de muito estudo, de muito conhecimento, de muita sabedoria, de muita compreensão daquele conhecimento obtido, você faz a sabedoria e faz a compreensão. E depois disso, depois de muito trabalho, compreensão, sabedoria e prática, você consegue, então, obter a percepção da paz interior, a percepção de como tudo funciona no universo, como é grande o nosso Pai. E essa paz interior transborda na forma de amor para todos os lados. Então você começa a transbordar amor, você começa a ver a beleza em todas as coisas. Você olha algo que às vezes nem é tão belo, mas você olha de cima, num olhar fraternal e vê a beleza. Então isso é que é o reino de Deus, de fato. E me lembra muito aqui o Deus de Baruch Spinoza, né? Se a gente procurar a filosofia, né? A filosofia, a gente vai encontrar lá Spinoza como um grande pensador, um grande filósofo do iluminismo, né? E Spinoza falava, então, sobre esse Deus que está em todos os lugares, em todas as coisas. E nada mais esse Deus de Spinoza nada mais é do que o Deus do gnosticismo também, que se falava desde essa época, desde a época de Jesus. Spinoza era um judeu também. O Deus de Spinoza é a própria natureza, enquanto necessidade e potência. Deus é a própria potência de existir, segundo a sua essência, e que se forma como natureza naturada, fazendo com que tudo o que existe, exista em Deus, e por ele seja concebido e não criado. Então, um belíssimo pensamento aqui de Spinoza, né? Foi expulso da sinagoga, excomungado da sinagoga dele e procurou outros caminhos, né? Que encaixassem com a forma de pensamento dele. Mas é isso. Então, na verdade, o Deus de Spinoza nada mais é do que o Deus gnóstico também. Pelo menos a mim assemelha muito com o gnosticismo. E vários outros filósofos dessa mesma época de Spinoza também. Tá? Bora lá. Vamos agora, então, ao Logion 114, que é o último Logion do Evangelho de Tomé. E é o último Logion dessa sequência de estudo que fazemos juntos. Bora lá. No Logion 114, Simão Pedro lhes disse, Simão Pedro, discípulo de Jesus, né, Pedro, mais conhecido como Pedro, né, disse-lhe a Jesus. Aliás, lhes disse, ou seja, falando para todos, né, que Maria saia de nosso meio, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse, eis que eu a guiarei para fazer dela homem, a fim de que ela também se torne um espírito vivo, semelhante a vocês, homens. Pois toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus.
Bom, assusta um pouco, né? E quem não conhece a cultura da época, por isso é que a gente faz sempre um estudo para se entender como viviam os judeus, como vivia todas as sociedades dessa época, né? A cultura que existia, né? Para que a gente consiga compreender um lojão desse, né? Então, parece que Pedro aqui, bom, primeiro, Pedro se refere a Maria Madalena, que caminhava junto entre os principais discípulos de Jesus, e a qual Pedro mantinha certas restrições, pois a sociedade daquela época tratava desta forma as mulheres. Então, de uma forma geral, é, as mulheres eram tratadas sem estudo, sem direitos, sofriam e trabalhavam muito. A sociedade considerava a mulher um ser inferior e muitos diziam que elas não tinham alma. Basta que vejamos a Gênesis, né? Que Deus criou um homem. E depois ele se lembrou e percebeu que ele precisava de uma companheira. E aí criou a mulher. Mas fundamentalmente criou o homem. Então, só por aí a gente já percebe como a prioridade das sociedades dessa época era o ser masculino, o homem, né? Nas sinagogas, por exemplo, ficavam segregadas, as mulheres ficavam segregadas e sem acesso à área reservada aos homens, né? As áreas de estudo. Como vimos também no Logion 22, é necessário que o masculino não seja masculino e que o feminino não seja feminino, para que haja elevação. Esse é um conceito judaico essênio, que nos faz procurar o afastamento dos sentidos instintivos da matéria. Também no contexto dos gêneros, procurar o equilíbrio e afastar dos excessos. Bom, nesse Logion não é dito, mas no Logion 22 é mais claro com relação a o homem vir para o centro e diminuir a masculinidade um pouco, e a mulher também vir para o centro e diminuir a feminilidade excessiva, né? Estamos falando aqui dos excessos, né? O homem que é bruto demais, que acha que não, para ser homem eu tenho que brigar, eu tenho que gritar, eu tenho que bater, né? Não, não, não. Menos um pouco e mais racional, mais mente, que é isso que nós somos de fato, né? Nós somos o quê? Nós não somos matéria, nós não somos instintos, nós somos, acima de tudo, um ser espiritual energético. E um ser espiritual energético não pode carregar instintos da matéria. Então, afastar, o homem afastando desse ser bruto e a mulher afastando desse ser delicado demais, né? Desse ser medroso demais, e procurando um caminho mais racional. Então, esse caminho do centro os torna, então, um ser mais espiritual. Era como acreditavam os essênios também, que também tinham as suas restrições e afastamentos às mulheres, mas eles pregavam nesse sentido, que é necessário que se afastem dos sentidos da matéria, das paixões da matéria, procurando sempre o ser espiritual, o ser racional. Quando falamos do ser espiritual, é o ser mente, é o ser racional, o ser que para todas as suas ações utiliza a sua razão interior acima de tudo, né? Tomando as suas decisões sempre de forma pensada e não de forma intempestiva, de forma instintiva, não, de forma alguma, sempre pensando e raciocinando. Então, existia ali um atrito entre Pedro e até um ciúme, podemos entender assim, de Pedro com Maria Madalena, né? E tentava ali afastar Maria Madalena do grupo ali, alegando que ela era mulher e que ela não deveria estar no grupo, né? Mas Jesus aí corrige, dizendo não. Maria Madalena deve ficar e eu farei dela um homem. Farei dela um homem, trarei o pensamento dela aqui para os mesmos pensamentos dos discípulos, né? Tornando então todos seres mais espiritualizados.
É isso, o 114 é isso. Então, aquilo que a gente fala sempre, não ler ao pé da letra, né? Procurar sempre ali os fundamentos da ideia de Jesus, os fundamentos da mensagem que era passada. E esse é um Logion ali que estava ali entre os discípulos, né? Não era naturalmente um ensinamento público, era um ensinamento para os discípulos. E vemos aqui um dia a dia dos discípulos sendo debatido, sendo discutido aqui. Muito bem. Finalizamos, então, o Evangelho de Tomé. Chegamos ao último Logion, ao Logion 114. Parabéns a você que assistiu. Se perdeu alguma aula, algum episódio, volte, assista, vale muito a pena. Tem muitos Logions muito profundos e interessantes. Existem uma série de outros livros sobre os essênios, sobre todos esses evangelhos lindos, apócrifos também, que trazem conteúdos antigos dessa época, que valem muito a pena o estudo, que eu vou estar trazendo aqui no canal também para vocês. Por isso, se não estão inscritos, se inscrevam, deixe seu like. E nos vemos, então, num próximo evangelho, numa próxima leitura, num próximo estudo. Em breve. Até lá.